Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Boa noite. Queria compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em Êxodo, capítulo 40, versículo 1 e 2, versículo 17 e versículo 34. Amém? Então vamos lá. Êxodo 40, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantará um tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amém? Eu queria perguntar a você que está assistindo esse vídeo, quem gostaria de ver a glória de Deus? Quem gostaria de sentir a presença do Senhor? Quem gostaria de ficar cheio? Porque esses versículos nos ensinam como chegar até Ele. Esses versículos nos ensinam a ficar cheio da glória de Deus. Por quê? Nesse capítulo, Deus manda Moisés fazer o tabernáculo. E se você ler o capítulo inteiro, Moisés fez o tabernáculo seguindo todas as instruções de Deus, foi obediente em tudo. Ele foi obediente em tudo. Tudo que Deus pediu para ele fazer, ele fez com uma obediência e com uma excelência enorme. Consegue entender? Ele foi lá e fez com uma excelência enorme o que Deus pediu para ele fazer no templo. Tudo que Deus ia falando, ele foi fazendo. Como diz aqui no versículo 17, e aconteceu no mês primeiro e no ano segundo ao primeiro do mês que o tabernáculo foi levantado. Agora pensa comigo, se nós tivéssemos essa obediência que Moisés teve para fazer o tabernáculo, porque ele não questionou Deus, não fez nada, ele foi lá e executou com excelência e com uma obediência enorme a Deus. Você entendeu? Então o que ele fez? A obediência dele, vou mais além para você ver. A obediência dele fez o que? Ele construiu o tabernáculo. Para um tabernáculo ser feito, quantas pessoas foram necessárias? Entende? Quantas pessoas são necessárias para construir um tabernáculo? Para que o tabernáculo fique pronto, quantas pessoas são necessárias? Se você pôr pelo lado material, se você quer que sua igreja seja uma bênção na casa do Senhor, devemos exercer essa obediência. E por menos que tenha uma pessoa lá, por mais que tenha uma pessoa lá que se sinta pequena, saiba você que a igreja precisa dela. Assim como Moisés precisou de todos para fazer o tabernáculo, na vida material, para nós construirmos um tabernáculo, uma igreja bem, precisamos também de todos. De todos. Qualquer pessoa que ajuda é bem-vinda na construção. Eu falo isso porque sou construtor. E na vida espiritual não é diferente. Se somos o tabernáculo de Deus, se somos templo do Espírito Santo, nós precisamos de todos. Nós precisamos de todos da igreja. Para nossa igreja crescer espiritualmente, nós precisamos de todos. De todos. Nós somos um só corpo. Um só corpo. Pode você achar que você é pequeno lá dentro da igreja, que você não saiba fazer nada, mas saiba que a igreja precisa de você. Ah, mas o templo somos nós, então você precisa de toda a sua família, de toda a estrutura familiar, para que você seja um templo edificado. Porque se na sua família tiver alguém que não está no caminho do Senhor, você não conseguiu trazer, você tem que ficar tentando, porque esse corpo aqui vai ficar preocupado com ele. Entendeu? Então, nós devemos ter essa obediência que Moisés teve, ter na consciência que precisamos viver em comunhão um com os outros, precisamos viver em comunhão com a família.
Senão não há templo. Senão não há templo. E aí você pega a melhor parte que podemos ver nesse versículo. Se nós fizermos isso e termos isso na consciência, no capítulo 40, no versículo 34, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você está entendendo? Quando você obedece ao Senhor, quando você passa a obedecer e ver que precisamos viver em comunhão, que não somos melhor que ninguém, que sempre vamos estar na mão do oleiro, você vai ter um templo cheio de glória, você vai ver a glória do Senhor na sua igreja, na sua vida, tanto material como espiritual. Aí você me pergunta, então para que amar se nós temos que seguir isso? Já me fizeram muito essa pergunta. E o que eu quero dizer para você? Porque o mal está aí porque você tem o livre-arbítrio ainda de poder escolher Jesus. Eu penso que o mal, eu vi uma pregação, eu gostei muito e aprendi muito, e eu quero que você aprenda isso. O mal está aí, sabe por quê? Porque você tá livre para escolher a Deus. Deus não te obriga a aceitar Ele, mas devemos aceitar Jesus. Jesus é vida. Vou te explicar o mal, por que o mal existe para mim. Por que há frio? Porque há ausência de calor. Por que há trevas? Porque há ausência de luz. E por que há mal? Porque falta a presença de Deus. Se você tiver com o seu templo cheio da presença de Deus, não há mal na sua vida. Consegue entender? Às vezes pensamos que aquela frase que se nós não aceitarmos Jesus vamos para o inferno, parece que Deus está sendo, nossa, meu Deus, se eu não aceitar Jesus eu vou para o inferno. Deus é, não, meu irmão. Deus é tão amoroso que ele está citando isso como se fosse assim, a água dizendo para o peixe: fica em mim, peixe, senão você sair de mim você vai morrer. Entendeu? E eu creio que Deus está fazendo a mesma coisa. Me aceite, aceite meu filho, que eu vou te dar a vida. E uma vida eterna. E uma vida eterna. E é muito verdade isso, meu irmão. Se você parar para pensar, se nós começarmos a seguir a Bíblia, esses mandamentos que estão aqui, nosso tabernáculo, nosso templo, nós vamos ser cheios. Vou te dizer mais. Eu estava lendo sobre Jesus e é tão lindo, que Jesus não curava as pessoas, ele perdoava pecados. Você já prestou atenção? Toda vez que Jesus ia curar, ele perdoava os pecados. Eles não falavam que a pessoa estava curada. Ele perdoava os pecados. E o que eu pude aprender com isso? O que o pecado gera na nossa vida? Gera consequências. Tipo assim, você peca, você vai pagar por aquilo que você fez. Gera uma consequência, mas Deus te perdoa. O que eu aprendi? Se você viver com o seu templo na presença de Deus, e quanto menos você pecar, há muita chance de você não ficar doente. Porque você não vai ter consequência para pagar. Consegue entender isso, meu irmão? É muito forte essa palavra. Se você não pecar, tem muita chance de você não ficar doente. Você não tem consequência para pagar. Entendeu? Por isso que é importante essa palavra que eu estou dizendo para os irmãos. Que nós for obediente igual Moisés e obedecer a risco. E está aqui, ó, a palavra do Senhor. Isso aqui que nós temos que obedecer. Mas obedecer essa palavra a risco, você tem a chance de sentir a glória de Deus de um jeito tão extraordinário, ser cheio da presença. Desde que você entenda que você tem que obedecer com excelência e viver em comunhão com seus irmãos para o seu templo ser erguido, e viver em comunhão com a sua família para o seu templo espiritual também ser cheio. E aí você vai ver a glória de Deus. E vendo a glória de Deus, automaticamente você vai pecar menos. E pecando menos, você vai ficar doente menos. Você não tem consequência. Amém? Eu deixo essa palavra para cada um. Em nome de Jesus, fique com Deus. Boa noite.